Pra gente fazer a nossa base, eu peguei um pedaço de papelão Paraná, esse aqui acho que é de 1.4, se eu não tô enganada. Um pedaço de papelão Paraná e colei em outro, tá? Eu cortei aqui no tamanho que eu queria e já colei no outro, pra eu poder acertar, tá bom? Se o seu papelão Paraná for de 2.0, você não precisa fazer esse processo. Isso aqui é só porque o meu papelão é mais fino e eu quero que ele fique mais firme. Se você estiver usando papelão de caixa, você tem que fazer duas, só se ele for muito grosso, muito resistente. Mas se ele for aquele papelão ondulado, você tem que tomar o cuidado de fazer 2 vezes. E uma delas você vai colocar o ondulado do papelão na horizontal. E a outra parte você vai colocar as ondas do papelão na vertical. Porque assim ele não vinca, tá? Então aqui, ó, eu só vou cortar no tamanho aqui, vou refilar isso daqui. E vou encapar. Para colar um papelão no outro, eu utilizei cola branca. Cola branca PVA extra. Tá? Que é própria para papelaria, tá bom? Ó, agora eu vou passar cola de silicone aqui. Aqui tem que ser cola boa, tá, gente? Tem que ser cola Tec Bond mesmo, porque tem que ser cola boa. E, pra não manchar o feltro, eu vou pegar um pincel e vou espalhar essa cola aqui, ó. Com isso a cola vai ficar bem uniforme, não vai formar gruminhos e vai colar bem. Depois a gente limpa com acetona o pincel, tá? E aqui, ó, nós vamos encapar. Nós vamos deixar 3 centímetros de cada lado de margem nesse feltro, tá? Ó, posicionou, vem aqui e alisa bem. Porque assim você tem a garantia de que ele vai colar mesmo, tá bom? E aqui, ó, nós vamos cortar os cantinhos. Nós vamos deixar um tiquinho de nada aqui, ó. Nós vamos cortar os cantinhos. Assim, ó. Essa lombadinha aqui, ó, é só pra gente garantir de que ele vai ficar certinho aqui, tá? Esse procedimento aqui eu também já expliquei em outras aulas, tá bom? Ó, e aí, eu vou encostar o bico da pistola aqui no papelão e vou passar um fio de cola. Passei o fio de cola, venho aqui, ó, vou passando aqui e espalho um pouco no meio. E aí, eu vou puxar isso daqui para o papelão de modo que não fique sobrando nada, não fique fofo, ele vai ficar bem justinho. Isso daqui, gente, é encapar caderno com papel contact, tá? Mesma coisa, não pode formar bolha. E aqui nos cantinhos, a gente faz isso aqui, ó, pra ficar assentadinho. Não ficar sobrando o feltro aqui nos cantinhos. Aqui atrás, nós vamos, como ele vai ficar pra trás, né? Assim evita costura, gente. Isso aqui é muito legal. Então, aqui atrás, nós vamos colar um pedaço de feltro resinado. Nós vamos passar cola de silicone. Aqui não precisa fazer o procedimento do pincel, tá? E um pouco, na metade aqui, ó, do feltro, nós vamos passar também. Assim, nós vamos passar cola de silicone. E nós vamos colar aqui, ó, um pedaço de feltro resinado. Eu tô utilizando feltro resinado verde Provence. Tá, ó. Dessa forma aqui. Ok? E aí, ó, nós vamos acabar de colar isso daqui com cola quente. Passem direitinho pra que fique bem coladinho, mas sem vazar. Ó, eu gosto de esfregar o bico da pistola assim, ó. Que aí eu sei que ele vai ficar bem coladinho e não vai vazar essa cola aqui, ó, tá? Vamos cortar reto aqui, ó. Até virado um pouquinho pra dentro a tesoura. Agora aqui, eu vou cortar com a tesoura de escalope, ó. Eu mudei de ideia com relação à cor daqui. E aí, aqui atrás, eu colei um feltro normal, só pra vocês verem a diferença que dá no acabamento. Tá? Ó, aqui é com feltro normal e aqui é com feltro resinado. Ó, tá vendo que o acabamento fica muito bom e não fica marcado? Olha aqui eu não preciso nem trazer de perto, vocês já estão vendo a marca aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, por isso que é legal fazer esse acabamento com feltro resinado. Não quero comprar feltro resinado, como é que eu vou fazer? Você vai fazer igual a gente faz guirlanda. Você vai colocar um feltro em cima com um meio centímetro, quase meio centímetro de borda, tanto na frente quanto atrás, e vai casear toda a volta. Ou vai fazer caseado, ou vai fazer chuleado, mas você vai ter que costurar toda a volta, tá? Fazer encapado é mais fácil. Quer fazer dublado? Vamos ver como é que fica se a gente resolver fazer com feltro dublado? Ó. Fica menos marcado, mas ainda assim fica marcado, ó. Tá vendo? Então, eu sugiro a vocês que invistam num feltro resinado. Se vocês tiverem feltro resinado branco, preto, marrom, um marrom escuro e um marrom mais clarinho, que seja quase bege. Gente, vai ser muito, muito bom, ó, ok? Nós vamos fazer um sombreado bem de leve. Então, nós vamos pegar tinta marrom, é marrom só, tá? Só marrom. E nós vamos passar aqui em cima, ó. Lembra que eu falei pra vocês que o foco não é a pintura? E não é mesmo, tá?
dá uma passada assim, ó, bem de leve, tá? E aqui, ó, nas laterais, pode até fazer uma sujeirinha um pouquinho maior, mas só aqui nas laterais. Gente, ó, eu só tô marcando as laterais, tá? Só assim. Ah, gente, ó, eu colei o feltro resinado aqui atrás, porque fica melhor, ó, tá vendo? O acabamento, como fica melhor. Tá com outra mão de feltro aqui, mas não tem problema não. Até porque esse daqui, meu, é só amostra, não é peça de cliente, então não tem problema ficar desse jeito. Tá bom? Como eu disse a vocês, normalmente eu vou fazendo as coisas e às vezes eu olho, eu avalio e às vezes eu mudo de ideia. Então eu falei que não ia colocar acabamento, gente, mas eu não consigo. Então, o que que acontece? Eu vou usar aqui... Ai... Eu vou usar aqui, ó, em toda a volta do quadrinho, fita pompom, da cor praticamente aqui do feltro, tá? Vou começar colando aqui embaixo, porque aqui embaixo vai folha, tá? Então, eu vou começar colando aqui de baixo, porque vai ficar escondido esse acabamento. Eu vou começar colando a fita pompom aqui, tá? Ó. E vou colar em toda a volta aqui, ó. Cola quente, tá, gente? Não adianta colar com cola de silicone, nem com cola instantânea. É cola quente. Nós vamos colar em toda a volta aqui, ok? Cheguei aqui no final, cortei um pouquinho na diagonal aqui, ó. Passei o isqueiro e vou acabar de colar. Eu sempre sujo essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, eu sempre sujo ela com cola quente pra ficar bem grudadinho aqui, ó, um no outro, tá? Ó, nosso acabamento ficou assim, ó, com fita pompom, tá vendo? Ficou muito bonitinho, ficou bem melhor. Aqui, eu vou, pra agilizar, eu tenho esse recorte aqui de Feliz Natal. Esse daqui, especificamente, vocês encontram lá na loja da Zilma Rocha. Mas, eu já mandei fazer outro modelinho lá com a Fernanda, que é o que eu vou recomendar, tá bom? Então, ó, eu encontrei o meio aqui do meu quadrinho, eu fiz alguns riscos aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu encontrei o meio pra eu poder centralizar bonitinho aqui, ó, tá? Importante, lembrando que aqui tem que ter a mesma distância daqui, tá? Então, ó, encontrei o meio aqui. E vou colocar o meu Natal mais aqui, ó. Aqui em cima eu deixei um espaço pequeno, por quê? Porque aqui embaixo eu vou colar um laço, tá? Aqui embaixo eu vou colar um laço, então por isso que o espaço aqui vai ficar meio pequenininho. E isso daqui a gente vai colar com cola T6000, tá bom? Cola T6000, ela ajuda porque ela tem esse biquinho aqui. Então, eu indico vocês colarem com a cola T6000. Pode ser a da Tec Bond e pode ser a da Pega 1000 também. A da Pega 1000 eu tô com um pouquinho de dificuldade de achar aqui perto onde eu moro, por isso que eu tô usando a T6000, tá bom? Mas pode ser uma ou outra. O importante é ser com esse biquinho aqui, porque dá pra colar com cola quente? Dá pra colar com cola quente. Mas você tem que ter um manejo muito bom aí pra você passar e não vazar a cola. E a cola de silicone, ela vai colar na hora, mas ela tende a descolar com mais facilidade. E prestem atenção, gente, pra ficar reto, tá? Eu fiz um risco aqui, ó, então eu tô me baseando pelo risco que eu fiz aqui, tá? Então vocês façam um risco pra vocês saberem certinho aonde vocês vão colar, tá bom? Pra fazer a estrelinha, eu utilizei feltro dourado, é um feltro especial lá da Naira, da Mana Artes, tem cupom de desconto, tá? O feltro de trás é um feltro normal, tá? Porque como vai ficar colado, não precisa ser um feltro especial. Então, ó, eu caseei toda a volta aqui, aqui, ó, feltro normal, forro bel e o feltro especial, tá? Aí, ó, eu peguei dois fios, duas perninhas de linha de meada, e eu vou entrar aqui, ó, dei um nozinho na ponta, e eu vou entrar bem aqui no meio, ó, e eu fiz marcações aqui, ó, vocês estão vendo? Eu fiz uma bem no centro e uma em cada pontinho desse daqui, ó, tá vendo? Ó, a agulha tá saindo bem aqui no pontinho do centro, tá vendo? Eu fiz com duas perninhas de linha, mas você pode fazer com 3, com 6, você escolhe, tá, ó. Aí, eu vou trazer aqui, ó, vou dar pontões, eu vou sair aqui, ó. Vou sair aqui nesse pontinho, ó, tá vendo? São pontos grandes, gente, não é pra ficar fazendo ponto atrás, nem nada. São pontos grandes, como a minha linha é grande, ela dá uma embolada. Ó, tá vendo? Saí aqui, ó, eu volto aqui pro centro. Ó. Saí aqui. Vou vir aqui, ó, nesse outro ponto grandão aqui, ó. Tá, ó. Saí aqui de novo, vou voltar aqui no centro e sair aqui no meio. Tomem o cuidado de sair sempre no centro, pra não ficar fazendo um monte de ponto nesse negócio aqui. Ó, vou vir aqui. Fiz todos os pontos aqui, tá vendo? Agora eu vou aqui pros pequenos, tá? Ó. Tá vendo, ó? E agora aqui, ó, eu vou dar um nó aqui.
Pra arrematar essa costura. Ó. Tá? Aí agora, ó, a parte de trás, tá vendo? Agora, nós vamos colar uma pérola aqui, ó. Agora, eu venho aqui e dou um pinguinho só. Não precisa, gente, é pequeno o pinguinho, tá, ó. Um pinguinho de cola. E vou colar bem aqui no centro, onde todas as linhas se juntam, tá, ó. E vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? E aí, nós vamos colar essa estrela aqui, ó. Ó. Ok? Colar. Ó, cuidem pra colar esse lacinho bem rente aqui ao pescocinho, tá, gente? Então, nós vamos começar efetivamente a montar nosso quadrinho, tá? Com isso aqui feito, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colar primeiro o ursinho do centro. Ó, lembra que eu falei que eu ia prender aqui, mas depois, se fosse necessário, eu ia mover ele de lugar, né? Por isso que eu pus só um pinguinho, só pra vocês verem mais ou menos como que ia ficar. Eu vou tirar daqui. Lu, mas você já passou cola, como que você vai fazer pra tirar esse bracinho daí, uma vez que você já colou? Ó, eu limpei bem aqui o bico da pistola, e aí eu vou vir aqui, ó, e vou passar a pontinha do bico da pistola aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aí passei aqui, ó, só pra tirar a marca da cola, tá? Pra gente não deixar a marca de cola. Nem lá, nem cá, ó. Aqui também não. Tá, ó. Tirei a marca da cola. Colar o bracinho depois que você posicionar o ursinho aqui é melhor, tá? Então, ó, eu vou posicionar esse ursinho bem aqui no meio do quadrinho, bem no centro do quadrinho. Quero esse ursinho mais alto do que os demais. Então, ó, fiz a marca aqui com a tesoura, com a caneta, bem no centro da barriguinha dele, ó, tá vendo? Metade pra baixo, metade pra cima. Vou passar cola aqui, ó. Aqui, ó. Dessa forma, assim, tá? Vou posicionar ele aqui. E vou posicionar bem rente aqui, ó. E tomando cuidado pra ver se ele tá bem no centro mesmo, tá, gente? E retinho. Ó. E eu vou apertar. Pra ele colar bem aqui. Tá vendo? Bem coladinho. Só que eu ainda quero passar mais cola aqui, ó. Porque eu quero que ele fique bem colado. Então, eu venho aqui, ó, com um jeitinho e vou enfiar a cola aqui dentro. Mas não pra vazar essa cola, tá, gente? Só pra ficar bem coladinho esse corpo aqui. Tá, ó, pode ver que olhando assim, ó, nem dá pra ver a cola. É só aqui dentro mesmo. E aí, ó, vou colar bem esse corpinho aqui. E segura, porque como aqui atrás é feltro resinado, o feltro resinado ele demora um pouquinho mais o tempo de cura da cola quente, tudo bem? Agora eu vou colar o bracinho dele. Aqui, ó. Vou colar mais abertinho assim, ó. Tá? Ó. Vou colar bem assim, abertinho. Aqui. E aqui, ó. Vou colar bem abertinho assim, ó. Tá? Então, vou passar um pouco de cola na patinha. Ó. Passei um pouco de cola na patinha. Aqui, ó. E vou colar aqui, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui, ó. Agora, eu vou colar esse bracinho aqui no corpinho dele. Se quiser colar no corpinho primeiro, pra depois colar no bracinho, também não tem problema, não. A gente ainda não colou aqui, né, ó. Esse negócio aqui, como é o nome disso aqui? Cachecol. Então, ó, nós vamos cruzar aqui na lateral, ó. Vamos deixar a distância de um dedo, tá? Ó, tem um dedo meu aqui por dentro, ó, tá vendo? Vamos deixar a distância de um dedo. Porque eu não quero ele muito justo aqui, não. Eu quero ele mais assim, ó, como se o pescoço dele fosse mais larguinho. Então, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos passar uma cola aqui, ó, no peitinho dele aqui, ó, pra gente colar esse cachecol aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, vamos dobrar na altura, pra fazer aqui, ó, na altura da cabeça, ó, tá vendo? Na largura, ó, tá vendo? Ó, pra ficar proporcional. Aí, colamos aqui, ó, tá? Aí, ó, vai ficar fofinho. Por quê? Porque nós não colamos aqui por dentro. Ó, vai ficar fofinho. Agora sim, nós vamos cruzar aqui, ó. E nós vamos deixar aqui, ó, pra caber um dedo meu aqui, porque a gente tem que encaixar o bracinho. Pode colar isso daqui depois que colar ele aqui, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Mesma forma que eu vou colar esse daqui aqui, foi o jeito que eu colei esse daqui aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, ó. Tá vendo? Aqui. Também não vou colocar bracinho do lado de dentro, só vai ter o bracinho igual tem aqui, vai ter um bracinho aqui. Ó, o bracinho dele tá aqui, ó, é só dobrar assim, ó. E esse feltro branco, gente, ele tá mais firme do que os outros, tá? Tanto que o bracinho dele, a mãozinha dele, ficou mais estreitinha que as outras. Mas, ó, dobrei aqui, tá? Vou fazer o sombreado.
Então, gente, olha só, o que que acontece? Eu tava fazendo isso daqui, meu marido veio me trazer um café, ele acabou pausando aqui, eu não vi, pausando não, ele apertou o stop aqui da gravação e eu não vi. Então, ó, nós colamos aqui o corpinho, e depois colamos o bracinho, e colamos aqui, ó, a cabecinha. Fizemos a mesma coisa, ó, aqui ainda não fiz, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas aqui, ó, nós fizemos a mesma coisa. Colei aqui e passei um pouquinho de cola entre eles, pra eles ficarem bem fixos, tá bom? Aqui eu não colei ainda, porque primeiro eu vou colar o bracinho dele aqui. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Mas veja, eu vou forçar essa cabecinha aqui, ó, pra deixar ela um pouco tortinha assim, ó. Tá vendo? A cabecinha dele tá reta. Eu vou forçar um pouquinho e vou colar aqui, ó, tá? Pra ela ficar um pouquinho de lado. Mais de lado do que a reninha, tá bom? Então, eu vou passar uma cola aqui, tá? Atrás da costura aqui, ó. Vou passar a cola aqui, assim, ó. E vou apertar. Apertar não, vou passar o bico da pistola aqui deitado pra espalhar essa cola. Vou vir aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Entortei a cabecinha dele pra um lado e apertei a cabecinha desse ursinho aqui no rostinho dele, pra colar bem. E eu vou segurar, tá? Ó, agora sim. Ficou bem coladinho aqui e ele ficou com a cabeça tortinha. Ai, gente, que coisinha fofa. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui eu posso até fazer assim, ó, vindo de cima. Esse aqui tá vindo de ladinho. Esse aqui, ó, eu vou vir de cima. Mas é a mesma coisa, você vai posicionar o bracinho aqui na altura que você quiser, tá? Ó, assim, 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 porque depois você vai pôr o cachecol aqui por cima, então vai esconder, tá? Eu vou colocar o bracinho, só a pontinha do bracinho dele bem aqui na pontinha, ó. Bem aqui assim, ó. Só a mãozinha mesmo. Aqui ele tá um pouquinho mais, depois eu mostro de pertinho, vocês vão ver, só a mãozinha. Mas essa colagem vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, ok? Vou passar a cola aqui nos dedinhos. Nos dedinhos dele. Vou vir aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Automaticamente o bracinho dele já vai lá, ó, onde tem que colar, ó, tá vendo? Apertei, colei bem. E agora, vou vir aqui atrás, vou passar cola aqui no bracinho dele e vou colar no corpinho, ó. Pus um pouquinho de cola, esfrego o bico da pistola pra espalhar essa cola. E colo aqui, ó, o bracinho dele. E segura. Tá coladinho aqui, ó. O bracinho de dentro não precisa colocar, vocês estão vendo? Se vocês quiserem colocar, gente, vocês podem até colocar, mas olha, olha. Então, se vocês quiserem fazer assim, ó, mas não vai aparecer. Então, não faz sentido colocar esse bracinho aqui. Ó, tá vendo? Não faz sentido nenhum. Então, eu não coloquei o bracinho interno, só o do ursinho do meio. E aqui agora, ó, nós vamos colar esse cachecol aqui, ó, assim. Nós vamos colar dessa forma aqui, ó. Assim, ó, tá? Vamos cruzar aqui, ó. Quiser cruzar assim por cima, pode cruzar também, não tem problema nenhum, tá? Vou cruzar aqui, ó. Vou passar um pingo de cola aqui. Tá, ó. Colei. E vou passar um pingo de cola aqui, ó, pra ele ficar bem colado. Aqui. E, ó. Olha, gente, que bonitinho. Tá muito bonitinho, né? O objetivo desse cachecol é ficar assim mesmo, tá? Olha, muito fofo, né? Ai, gente, só assim já tá lindo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, folhas de Natal, de azevinho, que eu dublei. Eu quis dublar, tá? Dá mais trabalho, tá bom? Eu passei, ó, uma costura, a máquina em toda a volta. E eu passei um ponto de máquina mesmo, aqui por dentro, ó, com linha branca, que foi de propósito. Vocês podem fazer isso com caneta pra tinta de tecido, tá bom? Se vocês quiserem, mas eu preferi fazer dessa forma. E se vocês quiserem casear a mão, toda a volta aqui, ó, vocês podem casear e aqui no meio vocês façam um ponto atrás. Ou um pesponto, tanto faz, tá? É necessário? Não. Isso aqui é acabamento, são detalhes que a gente coloca na peça, ok? Então, aqui, ó, eu vou posicionar as folhas aqui, ó, da maneira que eu preferir. Então, eu vou posicionar de um lado, que do outro eu vou fazer da mesma forma. Nós vamos fazer desse lado aqui, o que a gente fez aqui, que é basicamente colar folhas e as bolinhas de azevinho, tá? E eu colei essas bolinhas aqui, gente, que são bolinhas de isopor com glitter. Eu comprei, gente, faz muito tempo, nem tinha Shopee ainda quando eu comprei. Ó, tá vendo? São bolinhas de isopor com glitter. Precisa colocar? Não precisa, fica a critério de vocês, tá bom? Outra coisa, eu comprei na Shopee esse ramo aqui, ó, de azevinho, tá? Ele vem assim, é um ramão, gente, vale a pena. Eu paguei acho que R$14.
E nós vamos utilizar um deles, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar essa parte aqui, ó, essas agulhinhas, e nós vamos cortar aqui, ó. Tá? O outro, ó, eu cortei, tá vendo? Usei um aqui, o outro tá aqui, o restante tá aqui, e eu vou usar esse aqui também. Como que a gente faz para deixar as folhinhas dessa forma aqui, ó? É muito, muito simples. Aqui você recortou, né? Tá no feltro simples aqui, ó. Recortou, passou o isqueiro em volta, dobra assim, ó, ao meio. E, ó, vai passando e apertando. Ó, pode passar bastante vezes a chama no feltro. Cuidado pra você não queimar seu dedo, tá? Aí, ó, ele já vincou, já ficou, ó. Tá vendo? No feltro dublado, da maneira que eu fiz, é a mesma coisa. Não precisa necessariamente fazer, mas fica mais bonito, viu, gente? Dá um charme a mais, ó. Então, tô dobrando ao meio. E, ó, vou fazer do mesmo jeito. Eu tô sem um tempo agora pra testar ele todo dublado, sem a costura, pra ver como é que fica. Mas eu prometo a vocês que eu vou fazer esse teste, tá? Ó, vai passando várias vezes a chama e vai apertando mesmo, ó. E, ó, ele fica vincado, gente, tá vendo? Ele fica vincado. E aí, a partir disso, nós vamos fazer com todas as folhinhas e vamos utilizar aqui. Quantas folhas serão no total? Dessa daqui serão 6 folhas, 3 para cada lado. Dessa verde aqui grande. Dessa daqui, 2 para cada lado. Dessa verde pequena, 4 para cada lado. E da verde escura, 2 para cada lado, tá? Então, ó, veja, nós vamos começar fazendo essa parte aqui, ó. Ah, detalhe. Notem que a folha aqui, ela é maior do que todos os outros lados, ó, tá vendo? Tem um lado bem menor e um bem maior, ó, tá vendo? Esse lado aqui é o lado que eu estou usando para baixo, ou seja, é o lado aqui. Esse lado aqui é o lado que vai ficar para cima. Ó, ela vai ficar exatamente aqui nesse canto. Ó, a gente pode passar direto aqui, ó. Cola essa daqui, ó, 1 centímetro para cima aqui. Ó. Essa daqui a gente vai colar bem aqui no canto, pra cá. E essa bem aqui no canto pra cima. Aí, nós vamos fazer esse outro canto aqui com as folhas grandes. É a mesma coisa. É assim. Ó. Tá vendo? É assim. Então, nós vamos colar. Nós vamos colar bem na metade aqui, ó. Onde a folha tá vincada. Tá vendo? Vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Ó, onde a folha tá vincada. Pode passar a cola quente aqui, ó. E colar aqui, ó. Tá? Ó. Vem aqui e passa mais um pouco. Passa mais um pouco de cola aqui, ó. Colou, tá vendo? Agora, nós vamos passar cola aqui. Dessa forma aqui. Vamos vir aqui no canto, ó. E colar assim. Tá? Ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma aqui. Vamos pegar isso daqui, que é o chafarizinho aqui, ó. E nós vamos colar bem aqui, ó. Tá? Vamos passar cola nele, vamos colar bem aqui, ó. Então, ele é plástico, gente. Então, a cola quente adere bem nele. Ela dá uma derretida. E vamos colar bem aqui, ó. No cantinho e no centro aqui, ó. Dessas folhas. Detalhe, gente, eu vou fazer mais ou menos igual. Não vai ficar idêntico aqui. Não precisa ficar idêntico. Vocês podem fazer dessa forma aqui. Daqui vocês podem colocar um pouco menos. Pode deixar só esse, tá? Nós vamos fazer um cachinho. Assim, ó. Como que faz isso? Isso daqui, essas bolinhas eu comprei na Shopee. Tanto esse daqui quanto esse daqui eu comprei na Shopee. Depois eu vou disponibilizar o link pra vocês. Esses aqui, eles vêm assim, ó. Tá vendo? Ó, ele vem assim. Então você pode montar um cachinho do jeito que você quiser. Você vai enrolando aqui, ó, o cachinho. Aí, pra não ficar o ferrinho exposto e correr o risco de arranhar, o que que eu fiz? Eu passei fita floral. Ó, mas pode ser fita crepe também. Como eu tinha fita floral aqui, eu passei, mas ela é ruim de colar, gente. Porque ela tem meio que uma cera, ela é muito ruim de colar. Então, vocês podem passar fita crepe. Nós vamos passar cola quente aqui, ó. Bem aqui. Pode passar bastante, tá? E nós vamos colar esse negócio aqui, ó. Ele é ruim de colar, lembra que eu falei? E nós vamos apertar a folha aqui, ó. Porque aí ela vai juntar aqui na fita pompom. Ó, tá vendo? Nós vamos apertar a folha aqui, porque aí ela junta aqui na fita pompom. E aí ele cola, caso contrário ele não cola. E como ele tem um ferrinho, ó, você consegue arrumar as bolinhas do jeito que você preferir aqui, tá bom? Arruma do jeito que você quiser. Pode deixar assim, enfim, do jeito que você preferir. Aí nós vamos pegar mais algumas bolinhas
daqui, ó, e nós vamos cortar. Simplesmente cortar assim, ó. Tá vendo? Cortou. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Que fica um biquinho. A gente tem que passar cola bem aqui, pra gente poder esconder esse biquinho aqui, certo? E, ó, vamos colar aqui. E nós vamos colando, gente. Esse daqui, ó, também sai, esse ferrinho, sai, ó, tá vendo? Ó, saiu o ferrinho da bolinha. Essa bolinha é um pouquinho menor que desse outro cacho. Então, dá pra usar também, tá? Ó, e vai colocando, tá? Aqui, ó. Opa. Ó, vocês podem mexer nele aqui, ó, tá vendo? Viu que eu trouxe pra cá? Por quê? Porque ele tem um ferrinho, então ele posiciona onde você quiser. Aqui, eu vou passar um pingo de cola quente nele aqui, ó, pra ele colar nessa folha, tá? Em alguns eu vou fazer isso, ó. Eu vou colar alguns, não vou colar todos. Ó, fiz um cachinho bem generoso aqui, tá vendo? Não ficou igual, não tem problema, tá? Não tem problema que não ficou igual. E nós vamos colar. Eu gosto sempre de intercalar, ó, uma escura e uma clara, uma escura e uma clara. Nós vamos colar aqui, ó, tá? Vamos colar aqui, dessa forma. Ó. Colei aqui e vou colar aqui, ó. Tá acabando. Agora, ó, nós vamos fazer outro cachinho aqui, ó. Vamos juntar essas duas folhas aqui, junto com essa escura aqui. E nós vamos colar, aqui, vai ficar assim, ó, tá vendo? E nós vamos colar aqui, ó. Assim, um pouquinho por baixo dessa folha. E ela vai ficar aqui em cima, perto da estrela, ó, tá vendo? Eu tô fazendo, mostrando pra vocês, gente, exatamente como foi que eu fiz. Significa que vocês têm que fazer igual? Não, tá? Vocês vão receber aí o molde, vocês vão fazer da maneira que vocês preferirem. Vou fazer um cachinho aqui. Acabou ficando igual. Aí vocês apertem com cuidado, porque isso amassa, tá? Pra colar direitinho. Aí eu tenho, gente, ó, eu tenho essas folhinhas aqui, ó, que eu comprei lá na lojinha da Drimedeiros, tá? Eu vou colocar algumas dessas folhinhas aqui, ó, entre as bolinhas, aqui, ó. Tá vendo? Porque dá um charmezinho, gente. Essas folhinhas pequenas. Ó. Elas dão um charmezinho tão bonitinho que eu gostei. Aí eu falei, ah, legal, vou usar. Ó, tá? Dessa forma aqui. Coloquei 3 aqui, vou colocar mais umas aqui. Aqui, ó. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Eu nem pus aqui, ó. Mas aqui eu pus, tá vendo? E aí, gente, eu vou finalizar essa decoração com essas bolinhas de isopor aqui, ó. Que se eu encontrar o link na Shopee, eu mando pra vocês. Mas essas bolinhas aqui, ó, é só um pontinho de cola. Um pontinho de cola e vocês colam aqui, ó. Aonde vocês quiserem colar. Isso aqui vai trazer um pontinho de luz pra peça de vocês. E ela não é de um tamanho só. Ó, o tamanho delas, tá vendo? É variado. Ó, vou colocar assim, ó, na folha também. Gente, é aleatório. E aí eu vou colar com cola quente. Pego aqui. Gente, essa daqui eu não vou mostrar eu colando uma por uma, porque são muitas bolinhas. Ó, passei um pinguinho de cola quente e cola aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, que vai em cima das bolinhas de azevinho, ó. Um pinguinho de cola quente e põe aqui, com cuidado para não esbarrar onde não deve. Mas só para vocês verem que é muito simples. É só colar todas essas bolinhas aqui, ó. E olha, que lindo que fica. Filha, fala baixo! Para fazer o laço, ó, eu cortei 4 centímetros de largura aqui pro laço, pro rabinho do laço 3,5, e aqui, ó, eu cortei uma tira de 3 centímetros, colei aqui ao meio, então ficamos com um pedacinho de 1,5 centímetros, e eu passei uma costura à máquina pra fazer uma graça aqui, uma bordinha. Eu sei que já existe fita de cetim desse tipo, tá? Se vocês quiserem fazer desse tipo, procurem a fita de cetim, que é mais fácil. Mas também não precisa fazer isso daqui, isso aqui foi só um detalhe que eu quis trazer, quis mostrar pra vocês que é possível, tá? Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar assim, ó, e vamos sobrepor 1 centímetro aqui, vamos juntar aqui, ó, e vamos dar um pontão aqui, ó. Vou dar um pontão aqui, e agora eu vou prender esse ponto aqui, ó. Ó, aí eu vou passar aqui. Gente, eu vou fazer isso só pra poder franzir, tá? Ó. Ó.
E eu vou fazer isso aqui, ó. Ai. Eu vou passar a linha aqui, ó, vou dar uma volta aqui na linha algumas vezes, ó, pra poder franzir esse laço aqui, tá, ó. E aí, eu vou arrematar aqui essa costura, tá? Ó, ele vai ficar assim, tá? E vou cortar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, só que sem dobrar, só vou franzir o meio aqui. Dessa parte aqui, ó. Vou dobrar o meio aqui pra eu encontrar o meio. Aqui, ó. Vou entrar com a linha aqui. O nozinho ficou pequeno. Ó. Prendi o ponto aqui. Vou fazer um franzido aqui também. Ó. Tá? E aí eu vou puxar aqui, ó. Pra dar uma franzida aqui. E vou dar um nó. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, aqui já ficou assim. Aí, aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, vai ficar assim o laço, tá? Então, aqui, ó. Vou colar aqui. Passar uma colinha aqui. E vou colar aqui, ó. E vou... Ai, filha da mãe. Ai, gente, me queimei. Ó. E vou passar a fita aqui. Vou colar aqui atrás, tá? Aqui, ó. Vou colar aqui, que aí já segura. Cola bem. Espere esfriar, porque senão vai descolar. E aqui, ó, depois, puxa bem aqui, ó. E cola aqui de novo. Ó, e corta o excesso aqui, tá? Cortou o excesso. Aí aqui, ó. A gente dobra assim, o laço, ó. E cola aqui, ó. Passa um pingo de cola aqui. Minha pistola já grudou em tudo quanto é filtro, gente. Ó. Passa um pingo de cola aqui. Toda vez que eu puxo a pistola, vem alguma coisa junto, ó. E nós vamos colar esse laço aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Agora, gente, olha, que lindo. Agora a gente precisa botar um negócio aqui pra pendurar isso aqui na parede, né? Então, ó, eu tenho esse aviamento aqui, que é lá da Roberta, tá? Eu vou dar um nó aqui na ponta, ó. Um nó bem dado aqui na ponta. Ó, apertei bem, e aí eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Se eu não fizer isso, gente, ele desfia inteirinho. E sela a ponta com isqueiro, tá? Então, ó, cortamos 60 centímetros. Aí, ó, vou passar cola bem aqui nos cantinhos, ó, aqui e aqui. E vou colar esse nó aqui, ó. Ó, vira a fita com cuidado pra colar certinho, tá? Vem aqui e passa um pingão generoso de cola bem aqui, ó, e cola. Aí aqui, gente, ó, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão passar um pingo de cola bem no fim da costura, a cabeça não tem uma costura aqui, ó. Vocês vão passar um pingo de cola exatamente aqui nesse ponto da cabeça, ó. Um pingo de cola aqui. E, ó. Um pingo de cola aqui. E, ó. Sabe por quê? Porque senão, esse enfeite, ele vai ficar entortando, tá? Então, é importante prender essa corda aqui pra não ficar... Aí, ó, tem que esperar secar bem, tá, gente? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que a fita escondeu um dos acabamentos? Mas vocês podem cortar. Eu gosto de ter esses recortes a laser, porque isso é uma mão na roda, ó. Comprem, gente, da Fernanda, círculos dessas cores, caramelo, caramelo Havaí, marrom, bege claro, branco e nude, pra vocês fazerem exatamente isso, ó.
Vem aqui e tampa dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês enxergarem bem. Vou colocar aqui pra vocês enxergarem bem, ó. Fez lá um círculo ou comprou o recorte. Vem aqui e faz isso, ó. Tampa. Aqui, tampou. Aqui, vocês podem fazer assim, ó. Ó, cortou um pedacinho. Não precisa ser muito grosso. Pode ter mais ou menos 1 centímetro de largura, tá? Ó. E vocês cortem assim, ó. Enviesado. Dessa forma aqui. Vem aqui, ó. E tampa. Assim, ó. Ó. Passa cola quente. Centraliza bonitinho e cola aqui, ó. Ó, o acabamento, como é que fica. Vocês também podem, aqui no meio, por exemplo, ó, tem a minha etiqueta aqui, ó. A etiqueta personalizada de vocês. Vocês podem pegar a etiqueta e colar bem aqui, ó. Que é o caso que eu vou fazer aqui, certo? Bom, já secou aqui a minha... Ó. E o nosso enfeite de porta está prontinho. Olha, gente, que lindo. Espero que vocês gostem e façam.